O bate-papo de hoje está tão especial que eu trouxe até um cafezinho para me acompanhar. Eu vou te mostrar o Matterport. Eu vou entrar dentro desse aplicativo, dentro desse programa e te mostrar uma obra completa durante 3 etapas de desenvolvimento. Primeiro, quando a gente faz o levantamento antes de fazer a obra, a gente faz o levantamento dessa casa inteira. Depois, previamente à demolição e depois durante a demolição. Você vai entender tudo, calma. Se você me acompanha lá no meu Instagram, @jupupim, o cafezinho tá delicioso. Se você me acompanha lá no Instagram, você já deve ter ouvido falar desse programa, porque eu falo sobre ele lá com frequência, porque eu uso ele no meu dia a dia de trabalho remoto para os Estados Unidos. Eu trabalho para uma empresa americana há mais de 3 anos e trabalho remotamente. Eu moro no Brasil e trabalho para os Estados Unidos. A empresa usa esse Matterport, esse programa, para fazer um levantamento da obra, para que a gente consiga ter acesso à obra e todas as informações que a gente precisa de projeto remotamente. Mas mesmo se fosse só lá nos Estados Unidos, já valeria a pena, mesmo que fosse presencial. Você vai entender o porquê. Bom, se você ainda não é inscrito no meu canal, inscreva-se agora, porque este vídeo não só está sensacional, como todos os outros que já gravei estão por vir sobre arquitetura nos Estados Unidos. Aqui eu falo tudo sobre trabalho remoto, vagas, como conseguir as coisas, como funciona o dia a dia de trabalho remoto, tudo. Então inscreva-se aqui agora e aproveita, manda para o seu amigo arquiteto que está aqui, ó, saco cheio do chefe dele, para ele também começar a abrir a cabeça dele para trabalhar com arquitetura nos Estados Unidos, porque não só é possível, como é viável, e eu sou prova disso, meus alunos também. Bom, então vamos lá. Se você ainda não me segue aqui no Instagram, segue e curte, hein? Eu quero ver o seu like aqui para saber se vale a pena. Inclusive, esse é o meu termômetro para saber se o conteúdo é relevante ou não, se isso te agregou alguma coisa. E se você aprendeu alguma coisa, também comenta. Eu vou ficar feliz de ler o seu comentário. Bom, então vamos lá. Sem delongas, né? Porque o negócio é ir direto ao ponto. Vamos lá. Quando você abre o Matterport, esse programa de levantamento da nuvem, ele fica totalmente online, isso é um site. E aí eu entro aqui dentro da casa desse cliente que já foi feito esse levantamento. E aí eu clico dentro dessa planta baixa, aonde eu quero entrar, clico 2 vezes e ele entra dentro dessa casa. Então aqui eu consigo fazer um tour completo de todos os cômodos da casa onde foram feitos esse levantamento 360 com o equipamento. Então vamos supor que eu vou fazer uma reforma só da sala. Eu não preciso fazer esse levantamento 360 da casa inteira. Nesse caso aqui é uma casa inteira porque a gente ia reformar a casa inteira. É um apartamento lá na Flórida, em Boca Raton. Eu vou pela planta baixa, eu vou começar aqui pelo hall de entrada. Nesse hall de entrada, esse prédio, os apartamentos saem o elevador direto no hall dentro do apartamento. No Brasil isso também já é comum, esse é um apartamento de luxo, enorme. E aí, saindo do elevador, aqui olhando de frente, eu saindo do elevador à direita aqui, a planta baixa, à direita eu tenho um powder room, que é um banheiro, um lavabo, na verdade, porque não tem chuveiro. Vou entrar aqui dentro dele para você. Aqui, ó, tá vendo o equipamento? Esse aqui é o equipamento que faz o levantamento do Matterport, que vai gerar os pontos na nuvem georreferenciados para que eu possa ter essa imagem 360 graus do ambiente. E isso me dá precisão, inclusive de medidas. Vamos supor que eu queira aqui ter a medida desse toilet. Eu pego aqui do vaso sanitário do eixo, vou até a parede e tenho aqui a medida dele. No caso, ele está me dando em metro. Eu posso ainda colocar aqui, escolher em imperial, sistema imperial, que é a medida dos Estados Unidos. Gente, tudo isso eu ensino detalhadamente dentro do programa Seja Arquiteto na América, tá? Eu vou dar uma passada geral nesse apartamento porque é muito conteúdo, é muita informação, mas você vai entender a dinâmica do programa para você ver como é fácil trabalhar remotamente quando você tem um programa como esse. Bom, então aqui no caso eu mudei a medida para sistema imperial, então eu tenho aqui um pé representado pelo número 1 e não é aspas, mas é um tracinho desse em cima, eu esqueci o nome, e o 11 polegadas. A polegada é representada por dois tracinhos, que é a aspa. Um pé equivale a 12 polegadas. Então aqui eu tenho a medida de 12 polegadas, que é um pé mais 11. Então eu tenho 23 polegadas. É a distância do eixo do vaso até a parede. 23 polegadas, eu não vou converter para metro, para centímetro, para nada. Por quê? Porque se eu estou fazendo projeto nos Estados Unidos, eu faço o projeto inteiro em polegadas ou em pés e eu não faço a conversão, porque não serve para nada. Você começa a se acostumar com esses parâmetros quando você faz projeto nos Estados Unidos. Uma bancada tem 36 polegadas de altura.
padrão. Aliás, essa aqui deve ser um pouco mais baixa porque eu tenho uma cuba de sobrepor. Então, a altura final de 36 polegadas deve ser por cima da cuba até o chão. Assim como a gente faz no Brasil, a gente está acostumada com essas medidas no Brasil, a gente também se acostuma com elas nos Estados Unidos. Bom, e esse equipamento aqui, ó, que é o equipamento que faz esse giro, um tripé que faz o giro de 360, mas você pode fazer inclusive com seu celular, baixando o aplicativo do programa e você faz esse levantamento com o próprio celular, não é só esse equipamento aqui. Enfim, você tem aqui o powder room, e se eu precisar de qualquer medida, do exaustor, da luminária, tudo eu consigo tirar medida, e vou entrando dentro desse apartamento. Do lado esquerdo do elevador, eu tenho a laundry, que é a lavanderia. Essa lavanderia, aqui eu tenho a washer and dryer, que lava roupa e seca, né? Uma que lava e seca, que ela é empilhável. Nos Estados Unidos é comum estar empilhada, ela já é própria de apoiar uma na outra, essas máquinas. Aqui eu tenho um apoio, você vai perceber que não tem cuba na lavanderia, não é normal ter tanque, nada disso nos Estados Unidos. E aqui eu tenho um acesso para a cozinha, que seria um acesso de serviço para a cozinha. Eu tenho aqui uma ilha, a cuba, os armários, a geladeira que está embutida dentro do armário. A gente chama essa geladeira de panel red. Na verdade, não é essa geladeira. Todos os equipamentos que a gente consegue embutir completamente e vir com um painel de marcenaria na frente para dar esse acabamento, para esconder os appliances, para a gente esconder os equipamentos. Bom, então a geladeira aqui, no caso, eles fizeram um painel para cada porta independente. Então, eu tenho aquela geladeira side by side e ainda tem aqui em cima um basculante de armário. Os armários da cozinha, bancada, aqui eu ainda tenho uma adega embutida, o forno, uma torre de equipamentos. Tem aqui o rebaixo de gesso, que inclusive é o mesmo o teto, a gente faz o drywall na parede e no teto. Você vai ver isso na planta que eu vou te mostrar de demolição. Tem aqui uma ilha com armários, o cooktop. Tenho aqui uma vista maravilhosa, porque esse apartamento é de frente para o mar, você vai ver. Aqui eu tenho ainda um estúdio de pintura, porque eles são artistas, os moradores desse apartamento. Gente, isso aqui é um apartamento real, tá? Isso não é fictício. Eu trabalhei, inclusive, dentro desse projeto. Bom, e aqui eu tenho a sala de jantar, que está aberta só um pedacinho para a cozinha. Esse é o apartamento original, ainda não é o projeto, né? Então, a gente faz esse levantamento para conferir medidas, pontos, como são os pontos elétricos, como é o forro, como são os pés direitos, quais são as alturas, as aberturas, tudinho. Mas o mais legal é que o Matterport, quando você faz esse levantamento na nuvem, ele te gera uma plantinha de PDF do levantamento, ou seja, a gente não precisa ir na obra para fazer um primeiro estudo preliminar, nada. A gente direto faz esse levantamento a partir dessa planta baixa que eles emitem, que a partir desse levantamento a gente recebe ela em PDF. Ainda existe a possibilidade de receber no AutoCAD, mas eu não acho que vale a pena, porque vem sem configuração. Dá tanto trabalho adaptar a planta no AutoCAD que é melhor você fazer ela toda de novo. Bom, aqui é um quarto que a gente chama de guest bedroom. Guest seria de visitante, mas na verdade não é visitante, né? É um quarto que seria de hóspedes, de algum filho, sempre vai ser um guest. E aqui a gente tem um closet, que a portinha está fechada, a gente não consegue entrar. E eu tenho uma suíte para esse guest bedroom. Esse apartamento é um apartamento de luxo, então eu tenho suíte em todos os quartos. Aqui eu tenho a bancada, aqui eu tenho um armário que a gente chama de linen closet. Esse linen closet é para roupeiro, toalhas, para guardar, normalmente são só prateleiras para guardar os panos, né? Que se usa no banheiro, pano de chão, esse pano que coloca aqui na frente do banheiro e tal. Bom, aqui eu tenho o toilet, a pia com a bancada. E tem aqui o espaço de chuveiro. Também é bem comum ter esse banco dentro do chuveiro, dentro da área do chuveiro, que a gente chama de shower. Shower não é só o chuveiro propriamente dito. Shower é essa área do box. E a gente normalmente faz esse banco. O americano ama banco dentro do banheiro. E aqui a gente tem um exaustor em cima do vaso sanitário. Porque também é bem comum não ter janelas dentro dos banheiros. E mesmo tendo janela, dependendo do andar, a janela não abre, é uma janela só de iluminação. Então, praticamente todos os banheiros têm esse exaustor, que é tipo o VentoKit do Brasil, né? Bom, aqui a gente tem esse quarto, é o primeiro quarto. Vamos voltar aqui para o corredor e a gente vai entrar dentro dos outros quartos. Esse corredor aqui vai para a área dos quartos. Aqui, que eu acho muito legal mostrar para vocês, são as áreas técnicas de condicionamento de ar, de aquecimento de água, de filtro,
tudo de equipamento. Normalmente no Brasil, esses equipamentos ficam fora do apartamento, ou fica na cobertura, ou fica num lugar lá no térreo do prédio, em alguma área técnica fora do apartamento. Nos Estados Unidos é bem comum que esses equipamentos fiquem dentro de casa. Então você tem um cômodo, às vezes 2 cômodos, dependendo do tamanho do apartamento, porque às vezes você tem que dividir as máquinas pela distância que tem que ficar o condensador do evaporador. Então, dependendo da distância dos dutos, você tem que ter 2 áreas dessas. E dentro dessa área, que é um quartinho, a gente põe todos os equipamentos. A gente tem algumas normas que a gente deve respeitar, por exemplo, o espaço de manutenção aqui, a gente tem que ter na frente desse evaporador aqui, por exemplo, a gente tem que ter um espaço para uma pessoa ter acesso a ele. Então, a gente não pode simplesmente entulhar 3 máquinas aqui se não couber uma pessoa aqui dentro. E aqui sai do evaporador, aqui eu tenho 2, saem os dutos que vão distribuir todo o condicionamento de ar do apartamento. E do lado de cá, desse lado daqui, eu tenho o aquecedor de água. E aqui eu acredito que seja um filtro. Muitas vezes, mesmo a água já sendo de ótima qualidade, você podendo beber água da pia, mesmo assim, quando são apartamentos de luxo, normalmente os moradores pedem que a gente coloque um filtro a mais para poder melhorar ainda mais a qualidade da água. Então, esse grande aqui é um boiler, é um aquecedor de água, e aqui esse pequeno é um filtro. Então, a área técnica fica dentro do apartamento. Aqui eu tenho um corredor. Para um lado, eu tenho mais um quarto, que seria outro guest bedroom, um quarto muito generoso. Tá vendo? Muito espaçoso. Aqui eu tenho um closet. Tá vendo? Eu tenho um pequeno closet aqui para esse quarto. Normalmente, isso aqui é um walk-in closet, que é quando a gente entra dentro do quarto, entra dentro do cômodo, e o cômodo inteiro é o closet. Então, a gente chama de walk-in closet. É um closet que você entra. E normalmente a gente não põe porta. Por quê? Porque o cômodo inteiro é o closet. A gente fecha aqui o cômodo e aí você fecha o closet. Então, isso faz a gente ganhar espaço, não precisa de porta, e aí fica tudo exposto. E aí é um cômodo exclusivo para isso. Aqui a gente tem outra suíte desse banheiro. Não tem porta aqui para essa área de bancada. Espelhos por todos os lados. Ó, o equipamento aparecendo aqui de novo. E aqui a gente tem o espaço do vaso sanitário e do shower. Nesse caso, a gente ainda tem uma banheira aqui embaixo, tá vendo? O box não vai até o teto, o vidro do box. Se ele fosse até o teto, a gente teria um steam shower, que é aquele chuveiro que faz vapor. Se a gente quiser, se o cliente quiser esse chuveiro que faz o vapor, que é o steam shower, a gente fecha esse vidro até o teto, tem que colocar um exaustor do lado de dentro e outro do lado de fora do vidro, para ter essa circulação do ar. E aí você tem uma pequena sauna dentro do chuveiro. Isso é bem comum também. Nesse caso não é. Então, quando está aberto assim o vidro do box não vai até o teto, eu já sei que não é steam shower, é um chuveiro comum, de água quente e água fria. Agora a gente vai para a suíte master. Aqui é um cômodo só para os painéis elétricos. E aqui do outro lado do corredor, eu tenho master tudo. É o master bathroom, o master closet e o master bedroom. Então é o suíte principal, o banheiro principal, o banheiro e suíte, né? Mesma coisa. O quarto principal e o closet principal, a mesma coisa, tá vendo? Tem muitas pessoas que gostam de fazer uma cabine. Deixa eu sair daqui para te mostrar melhor. Gosto de fazer uma cabine, tá vendo essa paredinha aqui no final? Exclusiva para o vaso sanitário. Então, eles entram literalmente e ficam lá dentro, fechados só com vaso sanitário. Dependendo do tamanho do banheiro, muitas vezes a gente tem duas cabines dessa, uma só para o homem e outra só para a mulher, só com vaso sanitário. Aqui eu tenho o closet desse casal. Também é um walk-in closet, então não tem portas. Aqui nesse cantinho eu tenho o shower, que é a parte do chuveiro. Não é um steam shower, que o vidro acaba aqui também, não vai até o teto. Aqui eu tenho uma bancada, tenho essa porta que separa para a área da banheira. Então eu tenho 2 bancadas aqui separadas. Aqui a banheira com vista para o mar e essa outra bancada. Isso aqui, lembrando, é o que existe. A gente vai quebrar absolutamente tudo. Aqui tem outro vaso sanitário, tá vendo? Então tem um lá reservado e tem outro aqui. Inclusive nos Estados Unidos tem muita gente que gosta de bidê. Ainda tem muita gente que usa, né? No Brasil caiu um pouco em desuso. Tem muita gente que ainda pede agora, né? Recentemente, porque isso para mim era coisa da casa da minha avó. E ficou anos sem usar bidê. E nos Estados Unidos usa-se muito bidê.
Então, você tem o bidê e o vaso sanitário. Bom, esse puff aqui central, ele faz a vez para se arrumar também, você pode usar, né? E ele faz a vez do centro desse master bathroom, que é um banheiro muito grande e mal aproveitado, a meu ver, né? Porque você tem uma área enorme de circulação aqui com esse puff gigante, que não poderia, enfim, ter outra utilidade, que a gente no projeto que a gente reformou, ficou melzinho no espeto, ficou top. Aqui são 2 linen closets, que são de guardar, tipo roupeiro, né, de guardar toalha e panos. E aqui nessa porta a gente vai para o master bedroom, que é o quarto principal. Esse quarto principal é enorme, tá vendo? A gente vai, inclusive, quebrar um pedacinho da parede aqui para mudar esse layout. Aqui tem o quarto principal, que tem a vista para o mar. E aqui, esse quarto principal, que é a suíte principal, eu tenho saída. Tenho porta que sai no living e tenho porta que sai dentro do banheiro. Então, o banheiro tem 2 portas de acesso e o quarto também. Você pode entrar pelo quarto, pelo banheiro, ou entrar pela sala. E aqui a gente volta para a sala, para o living, que eu não tinha mostrado para vocês. Aqui tem um piano, uma área de bar, né, uma cristaleira com taças, um ambiente para curtir, tá vendo? Um espaço de bar. E o living, que é onde fica a televisão, normalmente a gente chama de living, bem amplo. Então, vocês estão vendo que dentro do Matterport eu consigo andar na casa inteira, tirar medidas, conferir qualquer informação que eu precise. Agora eu vou mostrar para vocês outra etapa desse mesmo apartamento, que a gente fez esse mesmo levantamento, só que antes da demolição, como é que funciona, como é que fica essa demolição. Essa etapa aqui já está selecionado o que a gente vai reformar. Se você clica aqui dentro na planta baixa, ele te dá as informações das dimensões do cômodo. Nesse caso está em metro, mas eu vou pedir para me dar tudo em sistema imperial. Tudo nas medidas, ó, tá vendo? Aí ele já me dá a área aqui da cozinha em square feet, que é pés quadrados, porque é o que a gente usa nos Estados Unidos. E aí, clicando 2 vezes, eu entro dentro desse apartamento. Entra? Tá rebelde. Entrou. Bom, aqui é exatamente o mesmo apartamento, só que a gente já está preparando a demolição. Esse aqui é o bar. E aí, o que a gente faz? O que não vai ser reformado, o que não vai ser mexido, a gente forra e protege todas as instalações, os móveis, tudo, com plástico grosso. Tá vendo? O piano, aqui esse living, a gente não vai mexer nele. E aí, a gente vai, por exemplo, tá vendo? Tudo que não vai mexer, a gente protege. Aqui na cozinha, a gente vai demolir a cozinha inteira. Aqui a gente já tirou, tinha uma porta de vidro aqui, a gente já tirou, a gente vai quebrar isso tudo. Vamos quebrar o gesso todo, esses móveis, essa bancada, a cozinha inteira vai sair, a gente vai fazer uma cozinha totalmente integrada com a sala. O hall a gente também vai demolir, ele tá hoje com um revestimento de pedra. Esse aqui é um revestimento de pedra. A gente vai tirar todo esse revestimento para demolir. E agora eu vou mostrar para vocês a etapa de demolição, para te mostrar um pouco mais do método construtivo americano, como ele funciona. Agora a gente vai entrar dentro do osso dessa casa. Aqui você vai ver, por exemplo, uma característica típica dos Estados Unidos, que é quando a gente vê as questões técnicas de instalação, que são completamente diferentes do Brasil. Eu vou mostrar aqui para vocês, por exemplo, isso daqui, essa saída aqui é o sprinkler. O sprinkler no Brasil, a gente só encontra em edifícios comerciais, shoppings, galpões, áreas grandes. Nos Estados Unidos, o sprinkler a gente usa dentro de casa. Existe dentro dos Estados Unidos, existe nos Estados Unidos um histórico de incêndio, e isso fez com que eles tivessem uma preocupação muito grande com fogo e a preocupação com o combate ao incêndio. Então, quando a gente faz um projeto técnico, por exemplo, de instalações, a gente precisa saber que vão existir sprinklers, qual é a distância entre um ponto e outro, qual é a interferência que a gente pode ter em relação a ele na arquitetura, porque vamos supor que um ponto de sprinkler interfira na iluminação. A gente vai ter que mudar esse ponto de lugar.
ou repensar a iluminação. Então, tudo isso, por mais que você não vá fazer um projeto de sprinkler, você precisa saber que existe e que é diferente do Brasil. Tudo isso eu ensino dentro do programa Seja Arquiteto na América, justamente por ser tão diferente do Brasil. E a gente tem que saber como funciona. Ah, Juliana, mas eu só vou fazer design de interiores. Mais ainda, porque o design de interiores, ele tem muita influência nessas questões estéticas. Mesmo que você vai mudar por alguma interferência na marcenaria, no painel, você tem que saber que existem essas instalações. E tudo passa pelo teto. Algumas tubulações descem. No caso aqui, eu tinha para o lado da cozinha a bancada com a cuba. Assim que ficava aqui. A cuba ficava aqui. Então, eu tenho já as instalações de água quente e água fria descendo nessa parede. Mas todas as instalações vêm pelo teto, diferente do Brasil, que normalmente elas correm pela parede. Nos Estados Unidos, não. Então, tudo fica embutido no teto. Além disso, nós temos o steel frame, o drywall. A estrutura das paredes é completamente diferente. A gente já tem esse sistema no Brasil há muito tempo, mas não é tão usual. Nos Estados Unidos, esse steel frame, essas molduras, essa estrutura pode ser tanto em madeira quanto em alumínio. E aí, o que a gente faz? Tem um projeto só de steel frame para definir as paredes e a gente ainda faz o reforço. Isso quem faz é o arquiteto ou o design de interiores. Vamos supor que eu tenha aqui, nessa parede aqui, eu vou ter armário suspenso. Então, eu vou precisar pegar nessa parede um espaço para reforçar esse armário. Por quê? Porque eu não tenho resistência mecânica suficiente no steel frame para pendurar, para fixar esse armário. O que ele vai acontecer? Ele vai cair. Então, eu tenho que reforçar por dentro desses perfis de alumínio, eu tenho que reforçar com aço galvanizado ou com madeira para eu ter fixação para esse armário depois que estiver pronto. Então, a parede, ela é feita, a estrutura dela, que são esses steel frames. Depois, a gente faz todas as instalações de água e de esgoto, de ar-condicionado, a gente já prevê a saída dos dutos. Todas as instalações nessa parede. Sprinkler, se estiver saindo daqui, exaustão de coifa. Tudo isso a gente faz com a parede aberta. Terminou, fecha com drywall. E aí acabou, não se mexe mais nessa parede. Inclusive, é muito caro mudar pontos elétricos, água, esgoto de lugar nos Estados Unidos. Então, é muito importante que você seja preciso no seu projeto, que faça a indicação desses pontos. A gente já faz isso no Brasil, mas no Brasil não é tão caro chegar uma tomada um pouquinho para o lado. Nos Estados Unidos é. Então, é muito importante entender como funcionam essas tomadas. Por exemplo, outra coisa. E, gente, tudo isso eu ensino assim, detalhadamente no programa Seja Arquiteto na América, porque a gente tem que entender. Por mais que você não vá fazer, não vai executar, eu não vou fazer um projeto elétrico, mas se eu não entender de tomada, como é que eu vou projetar ou localizar essas tomadas? Eu posso colocar atrás da geladeira? Não posso. Eu vou até voltar aqui, deixa eu conversar melhor com vocês. Seguinte, arquitetos, design de interiores, a gente não precisa fazer projeto elétrico detalhadamente, fiação, circuitos, mas a gente precisa entender todas as tomadas, como funcionam. Isso tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. E nos Estados Unidos, por exemplo, nas áreas molhadas, a gente tem várias particularidades. As tomadas não podem ficar exatamente atrás do equipamento, porque se você precisar desligar o equipamento e ele for embutido, uma geladeira que é 100% embutida, com marcenaria inclusive na porta, você não consegue tirar essa geladeira, em caso de incêndio ou caso de manutenção. Então, essa tomada fica ou do lado, ou em cima, ou embaixo, dependendo de qual for o equipamento. Além disso, por exemplo, se é uma área molhada, são tomadas específicas. Por isso, dentro do programa Seja Arquiteto na América, eu dedico um módulo inteiro do programa de projeto só para te ensinar esses projetos de prefeitura, que são projetos técnicos que a gente precisa saber. Ah, mas eu não sei, entendo nada de carga. Você não vai calcular a carga, mas você tem que entender como é a tomada. Nos Estados Unidos, por exemplo, a gente usa muita tomada USB. São tomadas com padrão de representação completamente diferente do Brasil. E quando você pega um projeto desse, você cai de paraquedas, conseguiu um emprego, eu vou olhar um projeto desse, vai parecer grego, você não vai entender nada. É muito diferente do Brasil. Não é difícil, tá? Não é difícil, mas você precisa entender. Bom, então voltando aqui para o nosso tour, eu tenho todas as tomadas, normalmente também concentro essas
tomadas numa parede só, para evitar ficar espalhando tomada à toa na parede. Tanto que você vai ver, é comum, tem paredes que não tem tomada nenhuma. Aí, quando você tem uma parede que tem tomada, todas as tomadas estão na mesma parede. No Brasil, a gente também tenta fazer isso, mas nos Estados Unidos mais ainda, principalmente por causa do custo, alto custo de instalação. Aqui são os dutos de condicionamento de ar, porque pode ser quente ou frio, né? Depende do estado, se é mais frio, se o inverno é mais rigoroso ou não. E aqui a gente já está entrando dentro da demolição. Como a gente não vai trocar o piso, a gente protege todo o piso com tipo um tapume, sabe? Protege o apartamento inteiro em tudo que não vai mexer. Bom, o que mais que é bacana de mostrar aqui, por exemplo? Vocês vão perceber que nesse buraco é onde a gente tinha o armário e a bancada da cozinha. Não tem piso. É normal isso. Muitas vezes você troca o piso sem trocar o armário e você não tira o armário. Fica aquele buraco. Se você trocar o armário, fica o buraco no piso. Lá não existe, por exemplo, eu vou encher uma parede inteira da cozinha de armário. Se você encher a parede de armário, você não vai colocar revestimento atrás. Você vai ter um drywall seco atrás. Muitas vezes eles nem pintam esse drywall. Ele fica só a instalação da placa, como ela está aqui, por exemplo, que a gente já tirou esse painel. Aqui a gente tinha pedra em todas essas paredes do hall. Aqui a gente já tirou, tá vendo? Essas pedras por trás dela tem o drywall seco. Se eu tivesse armário aqui, eu não teria cerâmica, eu não teria revestimento nenhum atrás dessa parede. Então, isso acontece muito em cozinha, banheiro, onde a gente faz os revestimentos, porque nos Estados Unidos a gente não faz revestimento aonde não tem área molhada. Diferente do Brasil, que a gente reveste a cozinha inteira, praticamente até o teto, nos Estados Unidos não. Bom, então aqui no quarto a gente não vai mexer aqui na cama, vai manter essa cama do jeitinho que ela está. Então a gente protege tudo. E vamos para o banheiro, o master bathroom. Aqui nós vamos reformar esse banheiro inteiro. O que é bacana de você ver aqui para você conhecer? O revestimento térmico acústico. Aqui, por exemplo, em inglês a gente chama de insulation, isolamento térmico e acústico, que a gente também tem no Brasil. Nos Estados Unidos, a gente é obrigatório, principalmente em áreas molhadas. Esse aqui, para você ter ideia, é o master closet. Então, não é só área molhada. Aqui eu tenho que ter o revestimento para ter também a questão acústica, né? Não é só térmica. E em regiões que tem um clima mais rigoroso, que o inverno é mais frio, vai mudar a diferença que esses insulations, essas placas, essas espumas vão ser mais densas ou menos densa, dependendo do clima. Então, aqui, como é a Flórida, não é tão frio, é obrigatório, mas pode ser uma espuma mais fina. Aqui, esse rosa também é essa espuma, é esse isolamento térmico acústico. Aqui eu tenho as instalações elétricas passando dentro desse closet, e aqui eu tenho o ar-condicionado, as saídas de ar-condicionado, e deve ter sprinkler aqui em algum lugar também, porque é obrigatório ter sprinkler em todos os cômodos. Sprinkler em todos os cômodos. Em algum lugar aqui, eu não estou achando ele, mas ele deve estar aqui. No banheiro a gente demoliu tudo. Aqui eu tinha uma parede, tinha um pedacinho de bancada para um lado e para o outro. Aqui a gente demoliu essa bancada. O chuveiro estava aqui, tá vendo aqui, tá até a marcação do box do chuveiro, da parede. A gente tirou tudo, a gente vai reformar esse banheiro 100%. Que a gente fala é full renovation, que é a reforma completa desse banheiro. E aqui eu tenho o teto na laje, tá vendo? Eu tenho uma laje de concreto. E aqui eu tenho o espaço que ficava a banheira, que a gente vai fazer uma nova banheira, novas instalações. Bom, então essa é a etapa de demolição da obra, aonde a gente já vai fazer o projeto, a gente já vai entrar com as interferências, com as propostas, com paredes novas, instalações novas. E o Matterport, ele é fundamental nesse processo, não só para trabalhar remotamente, para a gente acompanhar o andamento da obra, porque durante o tempo que a gente está desenvolvendo o projeto, surgem muitas dúvidas. Então a gente vem aqui e confere medidas, anda pela casa inteira. Eu quero saber aqui o pé direito da laje, quanto que tá. Eu pego aqui da laje até o chão, até o contrapiso. Eu tenho aqui 8 pés e 11 polegadas. Eu tenho absolutamente tudo o que eu preciso. E isso faz com que o trabalho remoto, fazer projeto remotamente, fique muito fácil. Essa parede aqui, por exemplo, é uma parede externa, tá vendo? São os blocos. É uma parede de vedação externa. Então, não tem drywall do lado de fora. Isso é um edifício, né? Não é uma casa. Existe casa feita toda de madeira? Existe. Claro que existe. Mas
quando você vai melhorando o nível de aquisição, poder aquisitivo, a faixa financeira, né? A classe econômica vai melhorando a qualidade da construção. Óbvio, né? Meio óbvio isso. Bom, então, fizemos esse tour completo por essa casa. Deixa eu voltar aqui para conversar com vocês. Esse tour completo, isso aqui tem tanto conteúdo, tanto aprendizado, e muitas vezes as pessoas perguntam para mim, assim, lá no Instagram, como é que é o trabalho do dia a dia, trabalhar remotamente. E trabalhar remotamente é muito fácil quando você tem um programa como esse. No Brasil, já conheço algumas pessoas, alguns alunos, inclusive, já me falaram isso, que usam o Matterport no Brasil, mas de forma diferente para georreferenciamento, para terreno, para outras questões. Mas é muito fácil fazer projeto nos Estados Unidos, principalmente dessa forma. É um aplicativo, esse programa é pago, mas quem paga é a empresa, eu só recebo o login de acesso, entro aqui e faço o projeto inteiro. Então, isso permite com que você trabalhe de qualquer lugar do mundo. É fácil trabalhar? É possível? É. Dessa forma. Além disso, é claro que a comunicação para quem trabalha à distância, ela é importantíssima. Inclusive, tem uma aula que eu vou colocar nos cards aqui só sobre inglês, porque tem muita gente que fala, o que é mais importante para trabalhar nos Estados Unidos? Saber fazer projeto de arquitetura nos Estados Unidos, é o mais importante. Segundo, é a comunicação. Você precisa falar inglês. Então, eu vou colocar aqui um outro vídeo falando só sobre isso, como destravar o seu inglês para trabalhar nos Estados Unidos, porque está muito mais dentro da nossa cabeça do que na prática do dia a dia. Mesmo porque vocabulário é uma coisa que você só vai adquirir com o tempo. É um vocabulário muito específico de arquitetura, né? Igual se eu fosse trabalhar hoje com direito nos Estados Unidos. O que eu ia saber? Nada. Se no Brasil eu já acho difícil falar os termos jurídicos, imagina em inglês. Mesma coisa com arquitetura. Então, é possível. O Matterport é um aplicativo muito fácil de usar. Você viu aqui de mão beijada, você só vai clicando e vai andando, tirando medidas. E isso viabiliza qualquer trabalho remoto. Então, o dia a dia de projeto é isso. É você pegar uma planta dessa, fazer um levantamento, fazer a sua proposta, mas no padrão deles, nas medidas deles, com essas questões técnicas deles, porque não adianta a gente fazer no Brasil e achar que vai converter as medidas, que vai parecido, eu só vou colocar aqui um ponto atrás da geladeira e seja o que Deus quiser. Não, não é assim. Inclusive, eu já vi um quarto que não cabia a cama, o colchão, porque a pessoa fez em metros e quando chegou lá, o colchão, o padrão do colchão era outro colchão. Então, não adianta você querer converter, tá bom? Tudo isso e muito mais eu ensino detalhadamente dentro do programa Seja Arquiteto na América, que é um programa de projeto de arquitetura para você se inserir no mercado de arquitetura nos Estados Unidos, que além de eu ensinar tudo isso que eu ensinei aqui para vocês com muito mais informações, eu ainda te preparo para a entrevista, para o portfólio, para o resumê, tudo mastigadinho para você. E ainda te ensino a prospectar vagas. Mesmo dentro da comunidade, os alunos compartilhando lá, muitas vagas. Os arquitetos que já trabalham para os Estados Unidos, eles compartilham dentro da comunidade o conhecimento, insights, softwares, tiram dúvida e ainda trazem vagas de mão beijada para os alunos. Porque é muito melhor você contratar uma pessoa que você já sabe que sabe fazer projeto nos Estados Unidos do que uma pessoa que não sabe nada, não é verdade? Bom, então, o bate-papo de hoje é isso. Eu espero que você tenha gostado, que você tenha aprendido muito. Deixa aqui no comentário se você aprendeu alguma coisa, se a sua cabecinha explodiu. Se você acha que isso aqui é a descoberta do século, eu vou ficar feliz demais de te ver aqui, de ver o seu comentário. Curte e manda para os arquitetos, todos que você conhece, se eles estão desatualizados, se eles nem sabem que isso aqui existe, para você mostrar que você já domina tudo e que você vai também fazer projeto nos Estados Unidos. E se você quiser saber mais sobre o programa Seja Arquiteto, aqui vou deixar o link na descrição, o site oficial do programa Seja Arquiteto na América, para você realizar o seu sonho, porque é viável e é muito fácil. Você acabou de ver. É muito, muito, muito fácil. Muito, 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 muito fácil. Beijo e a gente se vê no próximo bate-papo. Tchau, tchau.